Olá, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a essa maravilhosa experiência auditiva. Eu sou o Adler, o seu anfitrião, e você está escutando o Auelir Podcast. E para entregar essa experiência para vocês, eu tô aqui com meus queridos amigos, que já não são somente convidados, né? Já são também anfitriões aqui do nosso podcast. O Diego Camargo. E aí, galera? E o André Amorim. Opa, pessoal, satisfação. Muito bem, então começando aqui, hoje nós vamos falar de uma série maravilhosa chamada Black Mirror. Para quem não sabe, essa é uma série que ela era uma série inglesa e que depois foi comprada pela Netflix. Ela é uma série que brinca muito aí com a ficção científica, mas com conceitos muito reais, muito próximos à nossa realidade. Então, é uma série que quando você assiste, ou você gosta muito ou você se sente muito incomodado. Então, para a gente começar a falar aqui sobre Black Mirror, eu vou começar com a pergunta que não quer calar. Vocês assistiram Black Mirror? Eu assisti, com certeza, mas eu não vi o filme, não vi aquele Bandersnatch ainda, mas eu vi a série toda e, poxa, sou apaixonado pela série. E eu queria dizer também que eu demorei muito para descobrir o que era Black Mirror, né? Que é a tela preta, né? Que é o espelho preto, que na verdade é a tela preta dos nossos devices, né? Nossos computadores, smartphones, televisão, né? E a série basicamente é uma baita de uma crítica aí, né? Ao uso excessivo aí de tecnologia a ponto da gente ficar meio paranoico. É muito legal. É isso mesmo. E você, Diego? Viu a série? Assisti várias temporadas, todas o mais rápido que eu conseguia. Até ontem à noite, quando a gente falou que ia fazer um episódio sobre isso, eu assisti um episódio ali para tentar dar uma relembrada de alguma coisa. Mas é sensacional essas séries. É muito boa mesmo. Eu também já vi, eu comecei a ver a série quando ainda não tinha nada a ver com Netflix. Eu acho que eu comecei a ver a série lá para 2013, 2014, alguma coisa assim. Até antes, se eu não me engano, acho que foram 2012, 2013. E eu lembro que quando eu vi a primeira temporada eu fiquei chocado. Eu não tinha ideia que uma série ia aflorar tantas emoções conflitantes ao mesmo tempo para mim aqui. O que você achou no geral, André, da série? Cara, eu gosto muito. Eu também assisti as 2 primeiras temporadas ainda quando não estava no Netflix, né? E eu lembro, inclusive, que quando foi estrear, né, a 3ª temporada no Netflix, foi aquele frisson, né? O pessoal, poxa, nova temporada de Black Mirror, né? Porque tem a base de fãs, né? Bem fiéis aí. E no lançamento da 3ª temporada eu não consegui fazer a famosa maratona ali, né? Eu assistia um episódio e eu ficava tão chateado, eu ficava tão mal que eu desligava a televisão e ia dormir e falava, beleza, o outro só amanhã, não dá pra ver outro. E aí você fica com aquilo na cabeça, você fica mastigando. Eu acho que a graça de Black Mirror é essa, assim, você pegar ali e tentar refletir sobre o episódio, né? Então é bem legal nesse sentido. E até mais, não é nem só refletir, né? Muitas vezes os episódios fazem você lembrar de alguma situação que você viveu ou que você está vivendo. Então, não é nem só a possibilidade. Muitas vezes é uma comparação com situações da vida, né? Situações que acontecem no dia a dia. E eu acho que essa é a parte pior mesmo, fazer esses paralelos entre o que você está vendo aí no Black Mirror e o que você realmente vê no seu dia a dia, na sua vida. Tem algum caso parecido com esse, Diego, que você ficou com essa sensação ruim na barriga de ter visto? Eu acho que foi isso um pouco, né? Todo mundo, quando assiste, eu comecei assistindo, né, o fatídico episódio do porco ali, né, tal. Entendendo, falei, não entendi muito no começo, tá? Falei, entendi o primeiro episódio, depois não entendeu, né? Assimilei ele ali e falei, tá bom, vamos pro próximo. E aí comecei a perceber que não eram histórias coligadas em si, né? As séries, cada episódio conta uma nova história, vamos colocar assim. E acho que o episódio das redes sociais, não lembro agora, foi o primeiro episódio da 3ª ou da 4ª temporada. Ele é extremamente o dia atual, assim, sabe? Só extrapolando um pouco, e isso foi sensacional. Outros episódios, claro, tem umas outras ligações, mas eu acho que no contexto atual, esse é um dos muito
muito fácil fazer essa ligação sobre o pessoal busca de like para tudo e fazer isso se transformar, né? Inclusive você vê notícia de score na China baseado em redes sociais e tudo mais, sabe? Realmente. Esse episódio ele é um dos episódios mais próximos, né, da nossa realidade. Apesar de que tem alguns que são mais ficção e outros um pouquinho mais aterrissado na nossa realidade, acho que esse é o que mais representa aí o nosso dia a dia, né? Mas para a gente começar a conversar bem aqui sobre Black Mirror, eu acho que vai ser legal se a gente fizer um breakdown aqui de cada um dos episódios. O que vocês acham? Vamos começar pelo primeiro, o famoso e fatídico episódio do porco? Então vamos lá. Para quem não assistiu esse episódio, eu vou tentar dar o mínimo possível de spoilers, mas já avisando o pessoal aqui que vai ter spoiler. Então, se você ainda não viu, por favor, aperta o pause aqui, vai lá ver o episódio, depois você volta aqui. Esse episódio do porco, acho que foi um dos que me gerou uma sensação estranha, assim, de... Cara, não é possível, não... Que situação, hein? Quem tá nessa situação? O que você faria, André, nessa situação aí do primeiro-ministro? Você tem a rainha ali com a corda no seu pescoço, falando, vai lá salvar minha filha, e você é o primeiro-ministro, tá toda a Inglaterra olhando pra você, pensando... querendo que você faça alguma coisa, tome alguma atitude, e você tem que literalmente comer um porco. Cara, tem uma série de coisas envolvidas aí, né? Tem toda a questão da figura da pessoa ser primeiro-ministro, tem a questão do peso do público, né? Ali, da opinião pública em cima dele, tem toda a questão da própria situação em si, né? Que é, né, mais estranha, esdrúxula possível, né? Se você não é obrigado a fazer uma coisa que você não quer e que não faz o mínimo sentido em público para todo o país. Então, tem uma série de coisas ali que ele tem que pesar, e a graça do episódio tá justamente em você ficar sofrendo junto com ele, né? Você é colocado no papel ali, na pele dele, você vai sofrendo igual, né? Porque você fica ali, poxa, ele vai fazer ou ele não vai fazer? Mas é como se você tivesse justamente no papel dele, né? O que você faria? E aí, tudo isso é construído durante o episódio para que você fique o mais incomodado possível e você chegar na situação e falar, cara, não, eu não vou fazer isso, cara. Igual o personagem fica, né? E até chegar o momento que não vai ter jeito, né? Ele vai ser obrigado a fazer e passar pelaquela situação ali. Não, Diego, eu acho que uma das coisas que esse episódio tenta trazer também é a super exposição do íntimo ao mundo, né? Então, as coisas vão no YouTube, ele usa a plataforma parecida com o YouTube para fazer um streaming, né, do que está acontecendo, e você vê o pessoal se juntando nos bares, se juntando em grupos para ver, todo mundo curioso, todo mundo super pegado, tudo super grudado na televisão ali, tentando entender o que está acontecendo. E isso é um pouco o que acontece hoje, né? Hoje em dia, o entretenimento das pessoas é ver a intimidade dos outros, e por outro lado, quem faz entretenimento tenta expor muito da sua intimidade também. Então acho que essa é parte da crítica do episódio, né, Diego? Um outro ponto que eu fiquei pensando quando assisti esse episódio foi o quão a sociedade tem que estar, sei lá, diferente para num curto período, né, de tempo, porque a ameaça toda ali correu num espaço curto, e isso tomou uma repercussão, sei lá, pelo menos ali no país, de uma forma muito rápida, e colocou personagens ali naquela situação, e você fica sofrendo com ele, né? Meu, eu vou ter que fazer isso, mas não dá, cara, não faz sentido e tal. E você fica naquela angústia, e é um é um episódio bem assustador, assim. Não é o meu favorito, mas foi assim, um primeiro choque. Eu acho que uma boa forma que eu vejo cada episódio do Black Mirror é isso. É entender um pouco o contexto que eles estão colocando cada personagem em história, e você sempre tenta se colocar no lugar de um deles ali. E é bem bacana isso. Eu acho que a forma que eles envolvem você dentro do episódio. É isso aí. André, quem que é o vilão do episódio? O porco. O porco.
Realmente. O porco é a vítima. Ninguém se deu bem, cara, nesse episódio, porque o porco foi vítima, o cara foi vítima, e o vilão, que na verdade foi quem armou tudo, que terminou se matando, né? Foi. Realmente é tragédia atrás de tragédia, né? E depois no final mostra a esposa dele, né, olhando feio pra ele. Então, o vilão desse episódio aí, na verdade, é o público, né? Na verdade, o setup que foi feito ali, né, pra toda a situação, né, colocar o primeiro-ministro numa situação constrangedora e fazer todo mundo se juntar pra ir lá, né, e virou um evento, né, o evento, né, o primeiro-ministro vai fazer uma parada braba aqui pra todo mundo ver, vai passar na televisão. O vilão é o público, né, que concordou com isso, né, e forçou o cara a seguir em frente ali na situação. Fica a dica, pessoal. É isso aí. Eu queria ver se você ia falar que o vilão era o artista, entre aspas, né? Que armou tudo isso aí. Ou se realmente você ia perceber que o grande vilão aí é o público. E não só o público, né? A curiosidade mórbida que as pessoas têm de querer ver o extremo, né? Ver as coisas horríveis, gore e extremistas acontecendo em tempo real, né? Então vamos lá. O segundo episódio é um dos meus favoritos. Ele brinca com o conceito de uma sociedade onde o dinheiro já não existe e você paga pelas coisas que você consome utilizando uma moeda chamada mérito. E você consegue mérito de diferentes formas, né? De diferentes maneiras, desde fazendo exercícios, que na verdade usa a força motora, né, para poder gerar eletricidade para toda a sociedade, até vendo propagandas, né, vendo ads nos vídeos. Tem várias formas que você pode usar para poder acumular méritos. Ou também você pode gastar os seus méritos para não ver propagandas, né? Mas esse episódio em particular, ele tem várias mensagens, ele tem vários conceitos e aspectos aqui da nossa sociedade, que ele dá uma exagerada, né? Ele é uma sociedade utópica, mas ele toca em várias feridas aqui do nosso dia a dia, não é não, André? Alguma coisa que chama atenção aí no seu lado? Cara, esse foi um dos que também me chamaram bastante atenção, que eu fiquei bem chocado ali de assistir, de acompanhar. Especialmente nessa parte da propaganda, né? Então, tem um personagem ali que ele já começa o episódio ali com 15 milhões, né, de dinheiros ali, né? 15 milhões de méritos ele já tem, então, em teoria ali, ele é rico, só que ele não tem interesse nenhum em gastar, né? Ele continua acumulando, né? E aí ele usa tranquilamente os méritos dele pra passar as propagandas ali no YouTube, na hora que ele tá assistindo ali o streaming dele ali, então ele não tem essa preocupação, ele tem bastante mérito, né? E aí toda vez que eu vejo uma propaganda no YouTube que aparece ali aquele botãozinho pra pular e eu lembro desse episódio porque chega um momento ali que ele acaba não tendo mais o dinheiro, a gente vai falar já o porquê que ele não vai ter mais esse dinheiro todo, ele tenta clicar no botãozinho, ele não pode mais porque ele não tem mais dinheiro pra pular. E aí ele é obrigado a assistir a propaganda que ele não gosta lá. Eu ficava sempre assim, puxa, se isso acontecer comigo eu não sei o que eu vou fazer. Vou ser obrigado a ter 15 milhões de méritos também. Cara, e você vai vendo que nos vídeos do YouTube, no começo, você conseguia pular o ad de uma vez, né? Depois agora tem isso de que tem ads que você não consegue pular. Ele passa lá 5, 10 segundos, não tem jeito de pular. E agora já estão colocando 2 seguidos. Pra onde vai chegar isso aí, Diego? Olha, eu assim, acho muito ruim essa experiência de ser forçado a assistir ads em qualquer forma, né? Então, no YouTube era um problema que eu tinha e, graças a Deus, aí eu não tenho esses 15 milhões, mas dá para pagar o YouTube Premium e eu não tenho mais ads nesses casos. Mas é muito ruim realmente você ser forçado, né? Na série eles extrapolam isso de uma forma que literalmente você não pode não ver a propaganda, né? Ele tenta fechar o olho, por exemplo, para não assistir essa publicidade e eles te bloqueiam e falam, não, você vai assistir, ou você paga ou você assiste a propaganda. Esses caras garantem o viewability de 100%, assim, sabe? Quantos créditos custa o YouTube Premium? Quantos méritos custa o YouTube Premium? Por enquanto ainda tá baixinho, né?
Você tem que ter dinheiro para poder não ver a propaganda, cara. É muito agressivo esse modelo de negócios aí, mas é o que a gente tem, é o que tá rolando na nossa sociedade hoje em dia, cada vez mais, né? Cada dia mais. Por exemplo, a gente já tá vendo, sei lá, ads que não dá para passar, ads que vêm seguidos uns dos outros, e isso não só em plataformas de vídeo, né? Plataformas de áudio, todo tipo de plataforma de conteúdo mesmo. Mas vamos lá, que mais no episódio você achou interessante, André? Cara, tem toda ali a situação, né? Porque as pessoas vivem ali num modo de vida, né? Que é só trabalhar para ganhar o dinheiro, que é basicamente o que a gente faz, né? Mas extrapolado, mas o cara tá trabalhando na sua meritocracia, fazendo ali o seu esforço e ganhando seu dinheirinho, e aí tem toda a questão do romance, né? Que ele conhece ali a Abby, e aí ela tem o sonho ali de ser... ter uma outra função, né? Tem uma outra carreira ali, que é cantar, né? E aí ele se apaixona e ajuda ela, né? Então ele vai lá e doa todo o seu dinheirinho ali pra ela poder participar de um programinha de calouros, né? Isso não termina muito bem pra ela não, né, Diego? Ela cede, né, a pressão ali no episódio e a carreira que ela desejava, ela muda. O final da história também tem uma mudança assim, mas eu acho bacana essa parte do extrapolar a sociedade, né? Acho que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito pensando sobre aquilo poderia ser muito bem, sei lá, uma prisão no futuro, porque as pessoas elas tinham que ficar em celas isoladas, não tem relacionamento, tem que trabalhar para se manter vivos, basicamente, porque é isso, você paga a sua alimentação, você paga a sua pasta de dente, então quando o personagem ele fica, né, pobre por ter dado todo esse dinheiro para uma outra pessoa, ele começa a economizar e tudo, então ele não tem dinheiro mais. Então antes ele lavava a mão, sei lá, com bastante sabão, escovava os dentes tranquilo, ele era feliz, porque ele, né, estava se mantendo. E aí para ele conseguir economia para fazer o que ele pretende ali no episódio, ele começa a fazer isso. Eu falei, caramba, né, isso é realmente muito uma prisão. E aí discutindo um pouco já com outras pessoas sobre esse episódio, não chegamos a conclusão nenhuma, né? Mas ontem eu pensei num outro ponto que se a gente está numa sociedade que o machine learning vai tomar o emprego de todo mundo, as pessoas não vão ter que trabalhar. Aí comecei a falar sobre gerar renda mínima. Por que não uma sociedade ali? Então, sei lá, tô juntando umas outras séries ali, mas, cara, é simples. Você quer ficar vivo? Vem participar dessa nossa sociedade aqui, cara. Você trabalha e pedala para gerar uma energia, eu vou te dar um dinheiro e você vai se manter vivo, sei lá. É uma forma de ter aquele controle em cima das pessoas, sei lá. É muito louco esse episódio. Eu acho que você tá certíssimo, Diego. Nas duas coisas. Primeiro, quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu também pensei que era uma espécie de prisão ou alguma coisa assim, porque você percebe que não tem sol, né? Não tem. Eles dão a entender que tudo são telas, que todos os lugares que você tá, mesmo quando você tá olhando para uma paisagem, você tá olhando para uma tela. Então, eu pelo menos pensei que era alguma coisa subterrânea, um espaço fechado e que por alguma razão você está confinado ali. Então, quais são as razões que as pessoas podem estar confinadas? Ou elas estão presas, ou a humanidade já destruiu o meio ambiente e não tem opção de ficar lá fora pela poluição ou qualquer coisa assim, e a única opção que existe é você estar num bunker aí, num subterrâneo, em algum lugar, fingindo que você está olhando para uma paisagem real. Então, assim, ambas opções são assustadoras, né? O fato de você estar preso e pagando pela sua vida com sua energia corporal, ou que que a gente já tenha destruído nosso planeta e nós somos obrigados a ficar aí presos. E realmente, eu acho que para onde está andando a sociedade, esses papos aí de renda mínima universal, e mudar, né, destruir o capitalismo e ir atrás de uma sociedade mais igualitária, essa é uma forma muito utópica de falar, olha, tá aí, todo mundo tem a mesma oportunidade. Você quer viver, você quer ganhar bem, tá bom, é só andar na sua esteirinha ali, tá todo mundo igual, tá todo mundo na mesma, você não precisa nem saber fazer nada diferente. O que você acha, André? Então, essa questão da prisão, acho que o legal do episódio é essa, né? O episódio te dá essas
oportunidade de pensar possibilidades, né? Mas eu ainda sou da opinião que é mais simples do que isso, né? Eu acho que não tem nada a ver com prisão. O que ele tá mostrando ali, na verdade, é que aquilo ali é a realidade. Então a gente já está nessa prisão e não percebe. É basicamente o que eles estão fazendo lá. Eles estão numa prisão, mas eles não percebem. Então eles têm o trabalhinho do dia a dia deles, que é gerar, sei lá, energia, etc. E eles ganham o mérito dele lá, que é o saláriozinho. E aí ele vai pra casa, ele assiste lá o seu entretenimento, ele tem ali o que ele... Com o dinheirinho dele, ele gasta no que ele pode. Então, o cara que ele é milionário ali, ele tem um monte de milhão de dinheiro, ele tá triste ali, ele não tem um objetivo, ele não gasta a grana dele até que ele encontra esse objetivo, né? E aí acontece o quê? Ele doa o dinheiro dele, a moça vai lá, ela quer ser cantora, ela vai lá no show de talentos. O que acontece? Chega lá no show de talentos, o pessoal olha pra ela e fala... acho que você não é boa pra essa função aí, não. Eu vou colocar você em outra função. Que, por acaso, é uma função totalmente degradante. E aí, por algum motivo X do episódio, ela aceita. Mas isso é uma crítica pra gente também, que a gente acaba se colocando em situações, que a gente acaba aceitando algumas situações da nossa vida, que a gente não tá muito... certo ali daquela situação, então a gente acaba aceitando por conta da circunstância. Acho que a crítica tá justamente aí, sabe? É totalmente extrapolado, né? Porque, no caso, eles indicam uma função, uma carreira no mundo da pornografia pra ela, né? Aí você fala, nossa, como assim? Aí você fica totalmente indignado, mas é justamente pra você se indignar com alguém com mais poder indicando alguém a fazer um trabalho que ela não queria inicialmente. E ela acaba aceitando por uma circunstância do momento ali. E aí, o que acontece? O nosso protagonista fica totalmente desesperado, porque ele estava apaixonado por ela, né? E ela estava indo para um caminho sem volta, né? O que ele ia fazer? Aí ele vai querer brigar com o sistema. E aí o jeito que ele tem para brigar com o sistema é se esforçar. Então, cai ali no que o Diego falou, né? Antes ele gastava com o que ele queria e tudo mais. E aí, a partir do momento que ele não tem mais nada, ele é obrigado a assistir as propagandas, ele é obrigado a seguir o sistema. Tipo, com o que ele tem que se virar com o sistema. Ele não tem outra opção. Ele é obrigado a se adaptar. Então ele vai lá, se esforça, e aí entra a questão do mérito, né? Essa questão da meritocracia, acho que é todo um parênteses, toda a parte, que eu nem vou entrar aqui. E aí ele vai lá, consegue o dinheiro para poder entrar lá no mesmo programa de calouros lá, para poder se vingar. E aí o que acontece? Ele entra com uma intenção de se vingar, e aí talvez seja também uma pontinha de crítica ao sistema capitalista, porque ele entra lá para tentar fazer uma revolução, e o pessoal simplesmente pega tudo que ele estava fazendo ali e transforma, né? Então tem uma reviravolta no final, porque a revolta que ele estava querendo criar é transformada num produto. E aí, o que acontece? Transforma em entretenimento, né? Transforma num entretenimento, transforma num produto. Ele acaba se transformando numa celebridade. Ele ganha um programa de TV dele lá, que ele faz a mesma coisa que ele estava fazendo lá. Então, a revolta dele vira um programa de televisão. E ele fica milionário de novo. E ele volta mais ou menos pro ponto que ele estava no início, né? Que é aqueles 15 milhões que ele tinha do início. Maior, né? Ele só vai para um cubículo maior, mas ele ainda está dentro do sistema, né? Ele ainda está ali obrigado a cumprir as suas obrigações com o sistema, mas num cubículo um pouquinho maior, de repente tendo que ver um pouquinho menos de propaganda, porque ele tem a possibilidade de assinar o YouTube Premium, né? Então, é uma baita crítica aí que a gente consegue se colocar de diversas formas, né? Mas eu acho que não tem nada a ver com prisão, do jeito que a gente tá imaginando, né? As pessoas lá vestidas de xadrez atrás das grades, mas uma prisão que você tá vivendo num cubículo do seu apartamento de 30 metros quadrados no centro da cidade, né? Não deixa também de ser uma prisão. É a prisão da realidade. É a prisão que todos nós estamos no dia a dia, né? Presos pela nossa sociedade, é como nós escolhemos montar essa sociedade. Não, só fazendo o último adendo aqui, se a menina tivesse escolhido ir para o mundo da pornografia por vontade própria, eu não teria visto nenhum problema. O problema é justamente que eles forçaram ela e inclusive usaram, né, eles fazem uma referência aí de uma droga, que é um suquinho que eles deram para ela chamado Compliance, que é um suquinho que na teoria faz você... obedecer, né, de alguma maneira, e essa também é uma crítica de como existem meios, né, e ferramentas que a sociedade usa para, de certa forma, forçar as pessoas a fazerem certas coisas que elas nem queriam, né? A ironia fina, né, do compliance ser o nome da bebidinha, né? Pois é. Então é isso aí, vamos passar para o próximo aqui, Diego. Quer começar você? Eu acho que de todos os episódios de
de Black Mirror. O terceiro, que chama Toda a Sua História, é um dos que me deixou com mais dor de barriga, assim. Eu saí desse episódio falando, não, cara, não, esse mundo é injusto, o que tá acontecendo? Conta aí, qual foi a sua impressão? Esse eu lembro que eu estava primeiro achando sensacional, né? A forma que eles apresentaram a tecnologia, você conseguir implantar em você um HD ali para ter acesso a memórias muito mais efetivas, né? Então, nosso cérebro consegue guardar essas memórias, mas ali você tem isso arquivado, você tem busca real e acha isso projetado na sua mente ou em outro device, que é muito legal a parte da tecnologia que eles implementaram no programa. E aí foi desdobrando sobre os problemas que isso também gera, porque a partir do momento que você não esquece nada, você não tem mais essas dúvidas, e você consegue tanto ver a memória dos outros, começam alguns dilemas ali que levam o personagem principal ali, né, o casal, a ter vários problemas e discussões, que eu também saí triste, mas dessa temporada, provavelmente foi o episódio que eu mais gostei na temporada. Eu vou destacar alguns aspectos dos mais complicados aqui e quero escutar de vocês aí também. O primeiro, eu acho que o fato de você ter acesso às suas memórias muda muita coisa, né, na forma como a gente vive. A primeira delas é, por exemplo, sei lá, você vai estudar, você vai fazer uma prova, você pode ler a resposta. Então, até mesmo o fato de memorizar alguma coisa, que é muito do que a gente faz quando a gente estuda, já ficaria obsoleto nesse caso. Mas no caso em particular aí do episódio, tem toda a história de que quando eles estão tendo relações sexuais, estão os dois revivendo memórias de outros momentos ali para poder dar um up ali na relação deles, em vez de estar aproveitando a relação normal que eles estão tendo um com o outro ali, né? E essa é uma situação que com certeza aconteceria se essa tecnologia fosse real, e eu acho que é a menos forte, vamos dizer assim, a mais fraquinha. Eu acho que eu vejo muitas outras coisas acontecendo, por exemplo, pessoas ficando viciadas, por exemplo, em uma parte específica da vida delas, alguém que elas conheceram, que elas já não estão com elas, eles ficariam 24 horas por dia revivendo aquelas memórias. Cara, é assustador essa realidade. Indo um pouco além do episódio, pensando se realmente existisse essa tecnologia no mundo, no nosso mundo aqui, né, André? O que chamou sua atenção nesse episódio? Cara, toda a questão da tecnologia em si é que assusta, né? E que deixa a gente animado e deixa assustado quando a gente começa a pensar um pouquinho mais profundamente no que dá pra fazer, né? Mas assim, acho que o que dá pra gente trazer pro momento, né, atual, você falar, legal, bacana esse episódio aí, mostrou um negócio que não existe, tá muito longe da gente implantar qualquer coisa no cérebro que faça isso daí. O que a gente tem hoje que é parecido com esse comportamento que foi mostrado lá no episódio, né? Que é o celular, marido. né? Então, a gente tem o celular que faz isso, que tá gravando o tempo todo, a gente tem as redes sociais que a gente posta vídeos, fotos, etc. E aí a questão de rever, né, o momento, a gente tá ali o tempo todo ali na rede social, olhando hashtag TBT, né? Olhando ali o que já aconteceu, as pessoas colocando ali coisas que já aconteceram para você rever, e as próprias pessoas mesmo, né, gravando e meio que fazendo um registro quase completo da vida delas ali, colocando em redes sociais. Então a gente já tá fazendo essa gravação e guardando isso em algum lugar que a gente pode ter acesso num futuro para ter certeza, né? E aí, de novo, né, o Black Mirror tá aí justamente para extrapolar uma série de coisas que hoje a gente fala, não... A gente olha o episódio e fala, não tem a mínima condição disso aí acontecer, porque, nossa, eu não vou fazer isso daí. Mas meio que a gente já tá com um pezinho, né? O primeiro pezinho já tá lá, no caminho de acontecer alguma coisa do tipo, né? No episódio, o protagonista, né, ele desconfia de uma situação ali que ele viu alguma coisa na esposa dele que ele ficou desconfiado. E aí ele volta ali nas memórias dele para poder ver com um pouco mais de detalhe a desconfiança dele, né? Para ele poder ter certeza. E aí você começa a entrar numa espiral ali de loucura, né? De tentar ver se a coisa é verdade ou não, se é só uma coisa que você pensou. E aí tem toda a questão de ciúmes, né? Mas ele entra ali no detalhe do detalhe, vai tentando extrair as informações, tentando ver se a situação é real ou não. Então, as coisas vão se complicando mais a partir daí, né? Não, totalmente. E você comentou aí
de usar essa tecnologia, e você falou que essa tecnologia está longe, eu acho que o Elon Musk ia discordar um pouco de você, viu? Se você falasse tem que razão. essa tecnologia de implantar alguma coisa para poder reter memória está longe. Ele está trabalhando ativamente para criar essa interface aí, cara. É verdade, tem razão. A gente tá devendo aí um mergulhando profundo sobre esse assunto aí, que é bem legal. É isso mesmo. E aí, Diego, algum outro comentário? Eu queria aqui levantar a parte do... Como o cara, ele devia ser detetive, né, cara? Esse cara realmente, ele conseguiu encontrar, através de algumas pistas bem, bem escondidinhas aí, foi seguindo as pistas e conseguiu desvendar aí uma realidade incrivelmente perturbadora, né, Diego? Você se imagina fazendo esse trabalho de detetive aí? Eu acho que a tecnologia permite isso e eu acho que, assim, hoje em dia já tem muitas pessoas que ficam, né, às vezes com uma depressão, alguma coisa, querendo reviver um passado, em vez de deixar isso ir para frente, né? Eu acho que essa tecnologia pode ser muito perturbadora para essas pessoas que estão passando já por isso e gerar talvez um alto nível dessa situação, né? Extrapolando muito mais. Acho bacana a ideia, tanto que eles apresentam, sei lá, ele indo no aeroporto, aí na alfândega dele ali, sei lá, não sei se era o aeroporto, mas o cara fala, deixa eu ver essas últimas horas, tá? Ele faz uma análise ali na sua memória para saber se não tem nenhum tipo de problema que você está querendo causar, talvez no país ou qualquer coisa do gênero, faz uma investigação. Tem esse lado bom, mas eu acho que essa atividade de ficar fazendo investigações, você pode fazer muitas pessoas ficarem muito mais paranoicas, sabe? Eu não sei, é muito perturbador. Eu acho muito bom você falar, caramba, eu posso acessar qualquer conhecimento que eu já li ali e tal, sei lá, da hora. Tanto que o cara, né, pra ter essa devaneio que ele fez, ele tava bêbado e passou a madrugada procurando. Sei lá, é meio zoado, não sei, cara. E você falou bem, né, cara? Eu acho que o interessante desse episódio é que você começa muito interessado, né? Olha, que tecnologia muito louca, seria incrível ter um mundo com essa tecnologia. E você termina o episódio falando, mano, ainda bem que não existe essa tecnologia. O mundo estaria perdido com essa tecnologia, né? Como você disse, a gente tá a caminho dela, né? Inevitavelmente a gente vai fazer alguma coisa parecida aí e ter alguma coisa disponível, né? Só finalizando para contar os spoilers aqui do episódio, o rapaz fica tão puto ali com a situação que a desconfiança dele era verdade. Eu não concordo que ele era detetive ou coisa do tipo. Eu acho que ele só era um cara ciumento e ele tinha as ferramentas corretas para ir atrás da desconfiança dele. E aí desconfiou. Aí ele foi lá, bateu com a esposa dele. Era verdade, ela acabou entregando ali que realmente teve uma situação ali de traição, né? E aí ele fica puto, né? Fica brabo. Aí ele vai atrás do cara lá que fez a parada e ele queria que simplesmente o cara apagasse da memória dele o que aconteceu com a esposa dele, né? Como se isso pudesse desfazer o que aconteceu. Se a memória não existisse como pra se ele... a memória do cara pertencesse a ele. E não, né, cara? A memória é do cara. Ele viveu aquilo lá. Não pertence a mais ninguém que não seja ele mesmo, né? Ou como se só apagar a memória do cara fosse o suficiente pra desfazer o ato, né? O ato tava feito, né? Ele tava mais preocupado com a memória do cara do que com o ato em si, parece, né? No final do episódio ele fica um pouco mais difícil. Só a ordem foi um pouco diferente aí nesse episódio. Ele, né, depois dessa noite de bebedeira, ele foi no cara que ele suspeitou, ameaçou ele ali, viu a memória, apagou a memória, e aí nessa de ver a memória ele percebeu que na mesma idade que a filha dele, o filho, tinha nascido, eles tinham tido uma relação ali e tal. Foi só a ordem invertida. Então ele já foi, depois dessa cena, falar com a mulher dele ali com essa certeza, porque ele, na hora de ver o big picture ali das buscas, ele pegou que isso não foi só no passado, tão longe quanto ela argumentava durante o episódio. Tava rolando, né? E aí o que te deixa totalmente incomodado, né, durante a execução do episódio é justamente isso, né? A vida era perfeita, né? A pessoa ali tranquila, uma pessoa bem-sucedida, vivendo ali um casamento todo perfeito. Numa pequena desconfiança, ele entra numa espiral de desgraça tão grande, que no final das contas ele desconfia se até ele é pai do filho dele, né? E aí... E acaba descobrindo que não é. Então, acaba descobrindo que Cara, não é. E aí termina o episódio... Isso foi estranho. Então, porque e aí termina o episódio ele forçando a mulher dele, a ver a cena acontecendo, que eu falei, ele pôs camisinha? Quero ver. Cara, você é louco.
E ele conseguiu ver. isso. E ele conseguiu ver. Ele conseguiu. E aí termina o episódio daquela forma louca, né? Dele tomando a decisão de arrancar aquele troço fora da cabeça dele, né? Que, né, é a situação extrema ali de falar, desisto, tô fora dessa vida. Não, e eu acho que esse é o caminho natural mesmo, e por isso que eu acho incrível esse episódio, porque ele, quando você começa a ver o episódio, seu primeiro sentimento é, nossa, essa tecnologia é incrível, eu queria tanto que existisse no meu mundo, e quando termina o episódio você fala, nossa, essa tecnologia é horrível, ainda bem que não existe no meu mundo. Então ele leva você pelo caminho completo, desde amar até odiar a tecnologia, né? É isso aí. Então, esses foram os 3 primeiros episódios da primeira temporada que a gente comentou aqui. Vamos fazer um fechamento aqui sobre... Vamos votar aqui de 1 a 10 na primeira temporada, o que vocês acharam. E a gente vai deixar o próximo episódio aqui do podcast para falar dos episódios da segunda temporada. No geral, André, qual que é a sua nota aí para essa primeira temporada e algum comentário para fechar aí? Cara, baita temporada aí, várias críticas, vários pensamentos aí, várias discussões. É difícil falar qual que é o melhor, né? Eu gosto tanto deles aí, né? Baita saia justa ter que colocar um aí como melhor, mas eu acho que o 15 Million Merits aí, o segundo episódio da segunda temporada, o 15 milhões de méritos, é o que ganhou aí na votação. E pra você, Diego? Olha, eu também concordo, a temporada ótima. Pra mim, acho que esse episódio que a gente acabou de comentar aí sobre todas as histórias pra mim, o ponto-chave ali da temporada. É o episódio mais legal. Mas te dá ódio e raiva e vontade. É um mix de sentimento que eu acho que esse episódio ele faz isso. Pois é, e eu também gostei muito dessa temporada, principalmente porque foi a primeira, então foi a temporada que eu tive a oportunidade de ter a minha mente explodida aqui com essa série, e eu também vou escolher o episódio Toda a Sua História como o melhor da temporada aí, porque foi o que provocou a maior quantidade de diferentes sentimentos aqui em mim, tanto de raiva, de desespero, de frustração, de felicidade, tudo ao mesmo tempo também. Também esses 3 episódios eles foram gravados num momento onde ainda não tinha o dedinho da Netflix ali, então eles eram um pouquinho mais fortes, vamos dizer assim, né? Um pouquinho menos divertidos e mais angustiantes do que os das últimas temporadas já feitas da Netflix. Então essa, pra mim, se não é a melhor temporada de Black Mirror, tá por aí também. Então é uma das melhores. Esse foi mais um episódio do Elir Podcast. Se você gostou, lembre-se de entrar em elirpodcast.fm. A gente se vê na próxima.